Olá, sejam bem-vindas ao podcast Cuidar de Você da Unimed Campo Grande. O tema hoje, nós mulheres vamos nos identificar muito com ele. Mulheres, né? Nós nascemos, fomos criadas para dar conta de tudo. Precisamos fazer, sermos mulher, esposas, profissionais e mãe. E isso meio que é uma sobrecarga, né? Nós temos que ter uma boa maternidade e temos a síndrome da Mulher Maravilha. E o que é bacana para quem nos acompanha? Será que isso realmente é real? Eu preciso dar conta de tudo? Será que não está na hora de quebrar um pouco isso? E para falar sobre o assunto, eu estou com duas feras aqui, duas excelentes mães profissionais, esposas, doutora Rúbia, obstetra, ginecologista da Unimed Campo Grande, a Francisca, que já é nossa parceira, psicóloga. Sejam bem-vindas. Obrigada. Obrigada, é um prazer estar aqui novamente. Obrigada. Vamos lá, vamos ao assunto. Vou começar e vou jogar um pouquinho para cada uma de vocês. Eu tenho que dar conta de tudo mesmo? Mulher precisa dar conta disso? Doutora Rúbia, fala para nós. Não é obrigatório, a gente não precisa dar conta de tudo, ninguém precisa dar conta de tudo, né? Essa síndrome que existe hoje, muito forte nas mulheres, é fruto de uma criação que a gente teve que hoje em dia a gente sabe que não foi o melhor. A gente não precisa, a gente nem consegue e não tem nenhum problema. Porque o dar conta de tudo implica em muitas coisas, né? Isso aí. E que não são válidas para uma vida saudável. Que cansa, né? Cansa muito, esgota, é muito difícil. Francisca, fala para mim. É verdade, né? Porque essa síndrome, que é um senso comum, mas para dizer justamente de um estresse, de uma sobrecarga, né? Ela está dizendo a respeito de uma autocobrança, uma autoexigência que vai para o caminho do adoecimento, né? Toda a autocobrança, que ela não vem a nosso favor para que a gente evolua, né? Para gerar saúde, ela está justamente fazendo o contrário e ela não gera aquele senso de dever cumprido, né? Aquela missão, aquela satisfação no que se faz. Pelo contrário, é aquela sensação de estar em dívida sempre. E até porque, né, como nós colocamos aqui, nós somos de gerações ou de geração próxima, né? As nossas mães, nossas avós, elas não tinham essa correria, vamos usar alguns termos, né, que o profissional hoje exige. Não tinha tanta velocidade, né, tanta necessidade do para ontem ou para agora de tudo. Então, não que fosse mais fácil, porque elas tinham mais filhos também e tinham outras coisas, né? Mas a gente precisa quebrar isso mesmo, né? E tá tudo bem. E a gente tem que entender que está tudo bem. Mas vamos imaginar o seguinte: e a mulher que tem dificuldade de entender que ela não precisa carregar o mundo, que ela não precisa estar fazendo tudo. Francisca, você como psicóloga, o que acontece nessa síndrome tudo? O que acontece com quem não consegue separar ou entender que não precisa ser a Mulher Maravilha? Há uma sobrecarga muito grande, no qual vai gerando esse adoecimento. E os principais sintomas, então, eles são físicos. Então, geralmente, com sintomas de dores nas costas, tensões musculares, né, dores de cabeça. Os sintomas também são emocionais, porque há uma baixa autoestima, uma uma sensação de tristeza, né, de cansaço, de insatisfação. Essa cobrança, né? Essa Isso. cobrança. Então, isso vai acarretando, né, essa dívida, como eu estava falando, essa sensação de dívida, de nada ser o suficiente, né. E isso vai gerando o quê? Uma dificuldade na sua vida como um todo, seja no trabalho, na maternidade, em casa, nos seus relacionamentos mais significativos, né. Isso. Vocês, e quem nos acompanha, se já apresentou esse sintoma, eu tenho certeza que já começou a se identificar. Mas e vocês? Alguma de vocês já apresentou sintomas como esse? Já, eu tenho um padrão de exigência máximo, né? É. Então, eu trabalho isso em terapia, realmente, Fabi, porque faz total diferença. Você entender que você não precisa fazer tudo
É importantíssimo, porque você começa, mesmo que as emoções te traiam, conscientemente você começa a entender que não precisa realmente, né? Uhum. E o que mais eu acho que prejudica no relacionamento, Francisca, que eu vejo e que eu sentia muito também, era o seguinte: eu fazia muito, ninguém me pedia, ninguém me cobrava, ninguém me pede, ninguém me cobre, mesmo cobra, mesmo assim eu entrego sempre além do que foi me pedido. E isso eu ficava triste quando o outro, em especial o meu parceiro, não fazia. Então, além de me causar um cansaço, realmente um estresse, eu causava um mal-estar familiar, E uma né? cobrança desnecessária para Demais. você e para quem está Para com todo você, né? mundo, para as minhas filhas, né? A cobrança em cima delas era muito grande. Então, tudo isso gera um conflito familiar muito grande. Não é só com você, não é só você que sofre. Todo Que mundo está sofre, que perto, está né? perto, sofre com isso. E o que que você fez? Terapia, eu faço terapia, minha psicóloga me ajuda muito mesmo, indico para todos fazer terapia, que é muito importante. E eu mesma estou me policiando, né? Eu gosto muito de terapias alternativas, óleo essencial, né, que eu adoro usar, que me acalma bastante. Então, na hora eu falo, não, tá tudo bem. Eu não me permitia, Francisca, ficar à toa. Eu, para você ter uma ideia, eu assistia filme fazendo crochê. Caramba, porque estava errado Tava ficar. errado eu ficar só assistindo filme. Então eu assistia filme fazendo crochê. Aí eu fazia bolsas, eu fazia almofadas. Eu não tinha aquele momento de, não, eu não vou fazer nada. Não quero fazer Não nada, quero né? fazer nada, né? Então foi bem difícil. Teve uma época que eu deixei de cuidar da minha saúde, porque eu não malhava, não, porque eu não podia me permitir uma hora do dia para ir malhar. Que era uma perda de tempo, Perda de né? tempo. Eu É. tinha que nutrir, suprir todo mundo ao meu redor, menos a mim mesma, né? E o que mais me ajudou foi a terapia, foi entender que a Rúbia menina, né, que tinha essa cobrança, né, muito forte de sempre fazer tudo certo, ela tá perdoada, ela já É, passou, ela já cresceu, já tá tudo cresceu. bem. E aí, entendendo esse processo, foi que eu consegui me libertar. Aos poucos, que ainda tenho recaídas. Eu acho que todas nós, né? É. Francisca, Há uma você como, tendência, né? Desculpa. imagina, você como psicóloga, também já teve isso? Ou você conseguiu, talvez, né? Não sei, posso estar falando erroneamente, vocês conseguem ter um olhar, talvez, já diferente para a situação? Ou quando vê você pode estar totalmente envolvida num processo assim também, quero dar conta de tudo, quero fazer tudo? Eu facilmente, se eu não me cuidar, eu estou entrando É. nesse processo assim de autossacrifício, de muita doação, né? E acabar gerando esse algum sofrimento, ou falta de autocuidado, né? Então é algo que eu sempre me policio também. Antes, eu acabava trabalhando muito, antes de ter as crianças. E depois eu fui percebendo cada vez mais que ao longo da vida a gente vai necessitando fazer ajustes. Ajustes necessários para que a gente fique em paz com as nossas demandas, para que a gente consiga eh, se sentir segura, né, no nosso papel. Mas assim, não tem uma receita de bolo. Para cada pessoa é diferente, porque a gente precisa primeiro reconhecer os nossos limites, né? Então, sim, eu também tenho esse perfil de autocobrança, né? E é muito interessante, porque até te ouvindo, né, Rúbia, esse padrão de autoexigência, a gente vai falar do perfeccionismo, né? A gente também não precisa ter um olhar só negativo sobre isso, porque não é. A gente pode usar o perfeccionismo a nosso favor, né? Sim. E quando a gente consegue usar essa autoexigência, esse perfeccionismo, no sentido de fazer algo bem feito, de quando você estiver se propondo a fazer, você estar inteiro ali, você dar o seu melhor, né? A grande questão é você reconhecer eh, o que você vai escolher para dar esse melhor, que você não vai conseguir abraçar o mundo. E que tá tudo bem, né? Eu Se acho não que saiu melhor, tá tá tudo tudo bem bem. também. Eu acho que Uhum, esse é o principal. uhum, sim, Rúbia, você comenta os muito erros de fazem parte, né? terapia, né? E eu também, depois de muito tempo, passei a entender isso, que nós estamos comentando isso, de uma forma mais leve, por conta da terapia. E Sim, a importância do cuidado, né? muito. Porque às vezes também a gente acha que o cuidado é só eu estar com o meu cabelo em dia, o cuidado é só eu Claro. passar um bom produto na minha pele e tal, mas o cuidado é parar para olhar
para dentro, né? O que É, está fora bacana, é óbvio que sim, sim, merece o nosso cuidado, e nós somos mulheres, gostamos muito disso, mas e dentro, né? A gente precisa sim. olhar o interior disso Antes tudo, a né? gente falava que tempo era dinheiro. Sim, Hoje não. A gente sabe que o dinheiro não compra a o tempo. vida, não compra o tempo. Então hoje eu considero o tempo a vida, É, né? E a vida é o quê? A gente estar bem em todas as áreas. E o rico hoje é quem tem saúde emocional. Quem exatamente. não tem saúde emocional hoje sofre em todas as áreas. É. Você não fica feliz nunca em lugar nenhum. E a pandemia nos mostrou muito isso, né? Sim. Nós Total. tínhamos todo o tempo, porque queira ou não, por um determinado momento nós paramos, tivemos que Sim, parar até entender tudo. E o que que adiantava? Porque estávamos todos com medo. sim. Medo da morte, medo do que vinha pela frente, né? Então eu digo que se tem uma coisa que a pandemia nos ensinou é isso, olhar mais para nós e darmos valor do que realmente nos interessa, que é a Sim. família, as coisas boas que nós temos e que o dinheiro não compra. Exatamente isso. Agora vamos lá. Eu sei que vocês têm, né? São mães de duas meninas, Isso, isso, duas Rubia, meninas. e um casal, um menino e uma menina, você, Francisca. Então vamos imaginar essa correria, mulher guerreira, tenho que ser muito boa profissionalmente, eu tenho que estar sempre bem, meu esposo tem que estar sempre sendo acolhido, nem que não peça, né? Porque, igual você falou, né, Rubi, a gente acaba cobrando coisa que de repente quem está próximo nem pede, mas nós mesmos nos cobramos. E aí tem os filhos. E aí tem toda a questão do puerpério. Rúbia, você que é obstetra, ginecologista, já trouxe tantas vidas aí ao mundo. Explica para nós o que é o puerpério, quanto tempo ele dura. Fala um pouquinho disso para nós. É um período muito delicado, né? O puerpério começa no nascimento do bebê, né? Ele dura, em média, 6, 8 semanas, o puerpério imediato até os 10 primeiros dias, onde há turbilhão de emoções, né? Adaptação, os hormônios vão tentando voltar ao normal. Então, esses primeiros 10 dias realmente É é difícil. luta, é luta. É É desafiador. desafiador. Depois tem o tardio, que é até 42 dias, né, do puerpério, que é o que a gente chama do resguardo, né? E tem mulheres que demoram um pouquinho mais, né? 6, 8 semanas. O puerpério, ele é um período em que o corpo volta ao seu estado inicial, antes da gravidez. Então, o útero volta ao tamanho inicial. Então, de 6 a 8 meses, isso acontece. Até a primeira ovulação, né? A próxima ovulação, isso mostra o quê? Teu corpo voltou ao estado inicial, né? Mas no puerpério, as emoções são muito desafiadoras, né? E principalmente no primeiro filho, né, Francisca? Eu percebo que no primeiro filho a gente faz questão de dar conta de tudo. A gente Tudo não muito quer novo, que né? ninguém encoste, a gente se auto-sabota, a gente dispensa ajuda. Você percebe isso, Sim, Francisca? sim. Fabi, é nítido, assim, as Uma mães de primeira autocobrança bem viagem. maior, né? Ninguém limpa bebê como a mãe limpa, ninguém dá o mamar como a mãe dá o mamar, ninguém faz arrotar, Se ninguém pegar faz no dormir, colo, pegar no né? colo, tudo. Então, assim, essa cobrança é muito grande, né? E ela se sente mal porque não dá para fazer mais nada. Puerpério, se você amamenta exclusivamente, é só em função de neném e de tetê. É É, assim. Então você não consegue. Muitas vezes você chega, a mulher não tá com o cabelo lavado. Muitas vezes não, né? não é Sempre, sempre. porque não dá para lavar, se lava não seca, Aham. enfim, a unha sem fazer. Então é um período em que a gente percebe que até uma semana atrás eu fazia o que eu queria na hora que eu queria. De Sente. repente, muda. Você não pode mais nem tomar o seu banho. As suas necessidades básicas, você não faz mais na hora que você quer, é na hora que dá. A atenção não é total 100% E a da criança, cobrança é né? muito grande, entendeu? E geralmente tem um familiar que acaba que não conhecendo tudo que se passa no puerpério. O que eu acho estranho é que às vezes são até mulheres que fazem esse tipo Passaram que por isso, né? passaram por isso, Sim. que cobram a puérpera de uma forma que eu não, eu falo, meu Deus do céu. Teve uma vez que eu gosto sempre de contar os causos. Foi uma puérpera com a sogra na consulta de alta, 40 dias do parto. E aí nessa consulta de alta, é a sogra, mas meu filho ajuda muito ela. Não, tudo que ela falava, eu sentia que a sogra dava uma. Ah, porque Puxada meu pro filho. filho. Ah, é porque o meu filho. Ah. E eu falei, gente, não, não é possível, sabe?
falta de Saco, né? sensibilidade. Porque É. a menina estava ali, tinha horas que ela chorava, a mulher chorava. E ela, não, mas o meu filho, eu falei, gente, ninguém tá falando, quase falei pra ela, ninguém tá falando do seu filho aqui. Que bom que ele está ajudando, né? Ok? Não. Aí, Fabi, ela começou a falar, teve uma hora que eu não aguentei, Francisca. Eu falei, mas me conta aqui uma coisa. Ela ajuda o seu filho quando ela dá mamar pra bebê? Ela ajuda o seu filho quando ela acorda à madrugada o tempo inteiro? É, Aí ela falou: "Não, ela faz isso pelo bebê". Eu falei: "Igualmente. O pai não é rede de apoio, o pai é pai, ele tem o tem papel papel. de pai E tá fazendo o que e condiz ao tá pai, né? fazendo o que condiz ao pai". É. Ou então: "Ai, mas o pai tem que acordar cedo no outro dia para ir trabalhar". Aham, eu preferia acordar cedo e ir trabalhar, você não preferia, Francisca? Quando você Sim. A estava amamentando? privação de sono, Meu né, Deus! ela é Do muito banho, de sofrida. tudo, Eu né? De uma pudesse É. alimentação. trocar, porque a amamentação te suga. É. Fabi, você fica eu falei uma vez para um outro pai: "Ah, mas ela só fica em casa, ela só amamenta". Eu falei: "Só, meu amigo? Eu vou falar com você, eu prefiro carpinar um quintal no sol o dia inteiro do que amamentar um bebê o dia O inteiro". dia inteiro. Em questão de cansaço, sabe, Fabi? Não Sim, tô falando sim. das emoções, do amor, do quanto é gostoso, Do não. Do cansaço, né? cansaço, você dorme, te esgota, Sim. sabe? É uma troca de energia, realmente. A produção do leite requer energia, amamentar requer energia. Então, o puerpério é um período onde você vai estar se adaptando, o seu corpo vai estar voltando ao normal e as emoções assim, nesse turbilhão. E muitos ainda se cobrando entregar Pegar tudo. e dar conta de tudo, né? Sim. E você falou um tema aqui que agora nós já vamos juntar e eu quero também ouvir um pouco de você, Francisca. Rede de apoio. Rúbia, nesse universo todo, você é muito à frente com essas mães. Elas, a maioria conta com rede de apoio? Paga. Ah, A maioria conta com rede de apoio paga. tá. Rede de apoio, assim, amigas. Hoje em dia ninguém mais tem tempo, né, Tempo. gente? É. É incrível isso, ninguém mais tem tempo. Você não tem tempo de passar uma tarde na casa da sua amiga que acabou de ganhar neném, lavando a louça, fazendo um pão pra ela, um Uhum, bolo. uhum. Isso é raro quem tem Quem esse tem? tempo. Graças a Deus algumas ainda têm, mas é raro, eu não consigo Sim. sempre fazer isso, é uma vez ou outra. Então, essa rede de apoio que antes existia entre as mulheres, né, eu tive a oportunidade de conversar com uma indígena uma vez que eu fui dar um curso em Manaus, e ela falou que as mulheres da aldeia todas ficam em função Só. da puérpera. Então, assim, na tribo dela, todo mundo ganhou neném, a tribo inteira, todas as mulheres ficam, lavam roupa, fazem comida, ela não faz nada, ela só cuida do neném, né? Só, Só exatamente, cuida do ela só neném. cuida do neném. Por quê? Porque realmente isso exige energia, Ela né? sabe. Sabem. Então, assim, hoje, até, por exemplo, pai e mãe, né? Meu pai, minha mãe, enfim, eles me ajudaram, sim, mas quando eles podiam. E esse quando o poder eu preciso de alguém sempre, Sempre. Uhum. Sim. né. Porque Então a hora que você assim pode ser a hora que eu não necessite tanto, necessito sim. tanto, né? Então hoje o que eu vejo, não sei você, Francisca, mas a maioria das vezes é uma rede de apoio paga. Até mesmo porque o pai volta mais cedo ao trabalho, né. É, O Uhum. que, né, não vamos entrar nesse mérito, eu não concordo com isso, eu acho que a licença tem uma tinha que ser discussão disso, maior, né? né, a licença paternidade, mas o pai volta mais rápido ao serviço. Então, a mãe ficar sozinha em casa com um bebê recém-nascido, É puxa, vamos a um verdadeiro palavreado. É puxado, não é? meu Deus, Fabi. É, e sem falar de emoções, é óbvio, não é Aham. esse o nosso intuito, né? Mas falando de emoção, eu quero saber de um assunto que chama-se saúde mental materna. É papo de homem, é o homem, e aí também somando com o que você falou, né? Às vezes para o homem mas eu ajudo, eu faço minha parte mesmo assim. A minha esposa, a mãe, ela tem um desequilíbrio, ela se cansa, e aí vem a questão da saúde mental que nós estávamos lá antes mesmo de começar o podcast, nós falamos um pouquinho, né? Explica para nós, Francisca, agora um pouco você, saúde mental materna. Uhum. Então, nós encontramos aí os principais sintomas, é o baby blues no Uhum. início, né, ali no puerpério, que são aqueles sinais de uma maior fragilidade emocional, sensibilidade, aquela tristeza, aquela oscilação de humor, né, ali naquele período de
de adaptação com o bebê, né, de tantas mudanças, como Sim. a Rúbia já explicou. E aí, o que se espera é que esses sintomas, eles vão aos pouquinhos desaparecendo, né. O que que vai influenciar, inclusive, Fabi, para que eles passem mais rápido? A Uhum. rede de apoio, né. Quando esses sintomas, por exemplo, eles não vão embora, né, surge a possibilidade aí de uma depressão pós-parto, né. O fator do estresse também é um sintoma muito significativo, que também é adoecedor por conta da privação de sono, né, da privação das necessidades básicas, né, de dormir, de tomar um banho, de De se comer, alimentar, né, de um descanso. sim. Então, esses são os principais, assim, sintomas e a grande diferença mesmo é a rede de apoio. E muito comum, né, são sintomas muito comuns. Uhum, E muitas mães, né, até por conta de demanda profissional, de necessidade, não param de trabalhar ou param de trabalhar, às vezes, um dia antes uhum. do parto, de ter o bebê. Ou seja, ela não deixou desse tempo, ela não ficou esse tempo todo só curtindo a barriga, a gravidez. Ela também tem a história, essa história quando vira a chave: "Ai, virei mãe", ela não se perde, ela continua e eu imagino que é um turbilhão, né, são muitas emoções. Agora, até para a gente caminhar um pouquinho para o final, esse assunto seria e daria muito tempo, a Rúbia já esteve conosco na Unimed Campo Grande nos cursos, né, que a gente dá e tudo mais. Nós ficaremos muito mais tempo e eu acho que, assim como esse tema, vem mais pedidos por aí para falarmos ainda mais de assuntos de maternidade. Mas o que que eu quero perguntar para vocês? Autocuidado, e para fechar para todas as mulheres, para todas as mães que nos acompanham. Mulher Maravilha, tenho que fazer tudo. Não, eu não tenho e eu posso me permitir. E eu tenho os meus filhos, eu vou ter um filho. O que que eu faço para olhar para mim? Vamos lá, quem começa? Pode começar. Eu gosto de pensar naquela famosa frase, né, que a aeromoça diz no avião, né: "Máscaras cairão, coloque primeiro em você, para depois Você ajudar ajudar o outro. alguém", né. E o autocuidado é esse, essa é a grande sacada. A gente só consegue ajudar o outro quando a gente aprender a ter amor próprio, a Estiver se bem, né? valorizar, a saber se cuidar, né. E aí, então, até se torna coerente você, querer ajudar o outro, não é Sim. verdade? Então esse é o caminho, e aí existe várias formas, né, mas essa permissão, isso não é luxo, né, é uma permissão, é uma disponibilidade emocional que você precisa ter para olhar para si. Não necessariamente é fácil, né, mas para se conhecer, para reconhecer os seus limites, para entender o que te faz bem. Se às vezes é dar uma caminhada, se às vezes é encontrar as amigas para tomar um café, né? Se às vezes é maratonar uma série, Comprar uma roupa, cuidar do sair para cabelo. passear um pouco, né? É, Uhum. ok, Com certeza. Rúbia. É bíblico amar ao próximo como a si mesmo, né? Então a gente precisa se amar, a gente precisa se respeitar, se validar. Eu digo sempre para todas as mães: você é a melhor mãe para o seu filho. Quando a gente tem essa consciência de que a gente é a melhor mãe para os nossos filhos, tudo fica mais leve, né? Nós não temos que dar conta de tudo. Nós não precisamos dar conta de tudo. A Mulher Maravilha, ela é um personagem. Ela coloca a capa dela e ela transforma. E ela não é sempre a Mulher Maravilha, né? Exato. E nós não somos e nem precisamos ser Mulher Maravilha. Deixa essa capa dobradinha lá no armário para os seus filhos brincarem no carnaval. Não precisa, a gente não precisa mais disso. Se permite, se liberte, né? Eu acredito que tudo isso tem uma raiz, eu acredito muito que existe uma raiz do porquê de algumas mulheres se cobrarem muito mais do que outras. Sim. Vá a fundo na sua raiz. Perdoe a sua menina dentro de você, procure o que está faltando ali e seja feliz, porque não depende do outro.
Isso é só dela, Exatamente. só nosso. É só nosso. E tá tudo bem nos aceitarmos, entendermos, e todo dia é um novo dia e sempre um novo começo, não é verdade? E como já dizia o Pequeno Príncipe, né? É, o invisível, como chama? Felicidade é invisível aos olhos, alguma coisa nesse É, sentido, né? Mas, ou seja, eu não preciso mostrar para os outros que eu sou a Mulher Maravilha, que eu estou feliz. Eu preciso ser. E é isso que importa, né? Para quem nos acompanha, um grande abraço. Veja lá nas nossas redes sociais, curte, dá like, doutora Rúbia, Francisca, gratidão por estarem conosco mais uma vez. Obrigada. obrigada, amei. Prazer.